Bom dia, pessoal, beleza? A gente tá com esse Celta aqui hoje, ó. Só que esse não é banho de tinta não, viu, pessoal? A maioria do Celta que pega é banho de tinta, ó, o capô dele tá queimado. O teto aqui também, ó. Aí, ó, como vocês podem estar olhando. E aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Esse carro, ele caiu alguma coisa em cima dele, ó. Bem aqui, quer ver, ó? E deve ter rasgado a lata. Deixa eu ver se tá dando pra focar. Aí, ó. Até tem uns pontos de solda de metal aqui, pelo que eu andei vendo. Eu vou tirar, vou desbastar bem aqui. Limpar essa ferrugem. Porque aqui já tá quebrando também, ó. Aí, ó. Olha lá. Eu vou remover um pedaço grande, até limpar bem essa massa. E ele tá bem queimado, ó. Que queimou tudo. Olha a diferença das colunas. E a gente vai fazer um polimento e uma cristalização nesse carro. Olha lá. Não é um serviço com bastante coisa, né, pra fazer. Mas reparem bem o jeito que ele tá, o antes e o depois, ó. Ó, teto queimado. Vejam bem o antes e o depois. Vamos ver como que vai ficar aí, pra gente fazer a comparação depois, tá? Aí, ó. Os farol, ó o jeito que tá. Tá bem queimadinho. É isso aí. Bom aí, pessoal, ó. Fiquei de gravar pra vocês, na correria, acabei deixando, ó. O que eu fiz, pessoal? Eu limpei bem aquela peça que tava aqui, tá? Escovei bem. O que aconteceu aqui, na verdade? Soldaram com aquela solda de latão, a solda amarela que fala que é metal. Aquela solda, ela costuma formar uma casquinha, bem, às vezes, em alguns lugares. O que eu acho que aconteceu aqui, eles não escovaram direito quem soldou e acabou passando a massa por cima. Com o passar do tempo, aquela casquinha estourou a massa. Aí eu dei o produto aqui, o Ferrox, para matar e neutralizar a ferrugem. Escovei bem, como vocês viram aí. E eu ia usar estanho, só que daí o que eu acabei notando? Eu limpei aqueles cantos que tava aqui, aqueles ressaltes, e acabei vendo que era só falta de limpeza mesmo. Daí o que eu fiz? Eu ajeitei melhor a solda, dei acabamento, dei uma massa plástica, tá, pessoal? Isso aqui é a massa poliéster, ó. Ela ficou bem baixinha a massa, pode ver, ó. Ó, ficou quase transparente, ó. Esses riscos que tá aqui eu já baixei com 400, agora eu vou dar fundo aqui. Eu vou usar um primer de secagem rápida. Aí, ó, foi bem pouquinha massa. Aí eu dei uma massa plástica primeiro. Por que eu falo massa plástica? Pessoal, lugar que é solda, o lugar que é feito solda, eu gosto de dar a massa plástica, a antiga massa plástica. Por quê? Ela é bem resistente. A massa poliéster é também, mas não tem a mesma resistência da massa poliéster. Porque até, pode ver que até a massa poliéster ela é até fácil de lixar. A massa plástica é cruel. Mas nesses casos aqui eu dou a massa plástica primeiro, que é caso de solda, e depois eu dou a massa poliéster por cima, que é para acabamento final. Aí o teto eu passei uma 400 nele inteiro. Eu vou usar essa própria tinta de base embaixo, tá, pessoal? Vou passar desengraxante aqui, vou isolar só esse lugar. Mas por quê? Porque não é um carro cheio de material. O material que eu falo é que já foi repintado umas par de vezes, entendeu? Aqui era só o queimar dele. Nesse caso aqui eu vou usar de base, ó. Pode ver que apagou bastante. Essas massinhas aqui é a massa Combi Filler, que chama, pra quem conhece aí, é do ramo. É só pra batidinho de pedra, sabe? Pequenas correção. Então aqui o que eu fiz? Eu lixei primeiro com uma 180 a massa, 150 e afinei com a 400. Dei uma 400 geral no capô. E eu vou lixar aqui agora, vou dar fundo, lixar o fundo depois. E já vou começar a aplicar a base, tá? É de caso para caso, tá, pessoal? Porque, por exemplo, quando trincou a tinta que formou pé de galinha que fala, não tem jeito. O certo é remover bem, começar com as primer PU, para depois vir com a tinta e base. Nesse caso, como só apagou, não começou a querer trincar nada, é lixar bem, remover o verniz velho, que ficou no caso aqui, e a começar a aplicar a base. Vai de cada um. Nesse caso aqui, no meu caso aqui, eu já vou começar com a base depois do fundo aqui. Não vou isolar a peça inteira. Perguntaram para mim, mas quando que a gente isola? Quando o carro já tem bastante repintura, ou quando tá muito trincada a tinta, aí você tem que lixar até remover, daí tem que reparar desde lá da base. É igual casa, começa do alicerce. Fazer uma base ruim, a pintura vai dar ruim em cima, entendeu? É o que a gente sempre fala, respeita os processos para ter sucesso. É isso que a gente aprende nos cursos aí. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? O segundo passo agora é lixar a Combi Filler, dar o fundo nos lugares aqui, e depois começar a aplicar a tinta.
Eu volto agora, pessoal, a hora que tiver aplicado o fundo e a hora que tiver terminado a pintura. Pintura, para quem pergunta quantas demão, depende muito da cor e da tinta, tá, pessoal? Questão de valores também, varia. Nesse caso aqui, como é um caso que não tinha bastante funilaria, esse aqui é uma ondulaçãozinha pequena, não precisou nem puxar com a spotter nem nada, coisinha fina, ó, pode ver, tá pegando até o fundo ali já, ó. Nesse caso eu cobrei para pintar o capô, o teto, vou dar uma lixadinha, dar um polimento nos farol e eu vou cristalizar esse carro inteiro, vou dar um acabamento nele, dar uma quebrada de lixo nos riscos, pincelar os descascadinhos, dar uma geralzona inteira no carro. Sem pintar o carro inteiro, tá, pessoal? Vou pintar capô e teto. Eu cobrei R$2.000 de serviço, tá? Fazer um serviço legal. Aí, igual eu falei, varia de carro para carro e o que tem que fazer. Se fosse um capô que tivesse muito funilaria, teto ou assim por diante, uma pintura muito queimada no carro, aí a gente tem que avaliar o carro pessoalmente. E outra, de região para região também. O valor que se paga em material, esse tipo de coisa, tá? Eu uso aqui o material da Sky, ó, pode ver a prateleira, só Sky, ó. Eu não tenho que reclamar da Sky. Pra mim, melhor tinta que eu tô trabalhando há anos já, tá? Nunca tive problema. Outra coisa. Quantas demão? Nesse caso que é o preto global. Se for fazer em poliéster, pessoal, demão é diferente de passada. Eu já expliquei em alguns vídeos anteriores. Passada é assim, ó. Você desce, por exemplo, com o leque do revólver, acabou. Isso aqui é passada. Demão você vai e volta. É demão. Então, nesse caso aqui, 4 demão é o suficiente na tinta preta. Se for contar em passada, é de 6 a 8 passadas. Passada você só desce, entendeu? Verniz. Se for um verniz igual tipo 13.000, 2 mãos bem molhadas já é o suficiente. Mas se você quiser reforçar mais um pouquinho, que a pessoa fica, por exemplo, com o carro no tempo, 3 demão. E tinta PU também, 3 demão também, tá, pessoal? É isso aí. Então, espero estar ajudando aí quem está iniciando aí. É umas dicas que já ajuda, vale ouro, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Agora passar um desengraxante, né? Vou passar um fundo nos local aqui que foi corrigido, tá? No lugar da combi filler não precisa, tá, pessoal? Isso aqui não mapeia. Quando é usado do jeito certo, só para catar batidinho de pedra, risquinho de lixo, coisinha pequena. Não usar igual antigamente, que a turma dava uma acertada de lixa grossa aqui, por exemplo, e tacava com massa rápida na época em cima para tirar defeito. Não é assim. Isso aqui é usado, até nela já vem escrito pequenos reparos. Aqui é batidinho de pedra, sabe aquelas marquinhas que ficam? Então, é só para tirar isso aí ou o furinho que fica na massa. Aí de boa. Por exemplo, vamos supor, você aplicou uma demão de tinta, ficou um batidinho de pedra, por exemplo. Você espera secar a tinta, vai lá, corrige local, uma lixinha com água 400, 600, se for no caso ser metálico, já pode aplicar a tinta em cima de novo, não precisa passar fundo de novo não. Então é só para pequenos detalhes, tá? Então nesse caso que agora, igual eu falei, eu vou passar solução desengraxante, dar o fundo aqui, ó, só local, nos lugares que foi corrigido, no lugar da combi filler nem vou passar, e começar a aplicar a base para pintar, tá bom? Então eu volto a hora que tiver com o fundo já. Depois do fundo, daí depois já pintura pronta. E assim por diante. Daí lavar, lixar a pintura depois de 3 dias. Lavar o carro certinho. Fazer a parte do polimento. Vem no processo, aí finalizando, beleza? Bom, aí pessoal, ó. Já apliquei 2 demão bem dadas. Não passada, demão, tá? De fundo, secagem rápida. Aí, ó. Quebrar de lixo numa 400 e começar a aplicar a tinta. Aqui é a mesma coisa, esperando secar. Dá uns 45 minutos aí, lixar e começar a aplicar a tinta. É isso aí, tá saindo. Bom, aí pessoal, ó, tá pintado o capô, tá? Ó, capô, teto, ó. Cisquinho pega mesmo, tá, pessoal? Algum cisquinho, daí agora que cai, a gente tira na lixa, tá? No polimento. Aí, ó. Por mais que jogue água no chão, não tem jeito. Alguma coisinha pega. Até em estufa pega. Olha lá o teto, o jeito que ficou, ó, pessoal. Aí, ó. Se o meu celular estiver gravando meio de soquinho, pessoal, não estranha não. Meio travaninho. Ficou no sol, cara. Azulou um pouco a tela dele. Tá meio zoado, tá? Me perdoe. Não é por mal, não. Aí, ó. É isso aí, ó. Graças a Deus. Deu certinho, ficou bom. Estamos quase finalizando mais um aqui, ó. Deve deixar secar, eu deixo no mínimo 3 dias secando. Eu gosto de deixar tipo aí uma semana e pouco, tá?
secar bem, para evaporar bem o thinner da pintura para lixar e fazer o polimento. Mas nesse caso aqui, como eu preciso entregar para o cliente, eu vou deixar uns 3 dias secando, taquear e já começar a maquinar ele. Bom, é isso aí, pessoal. Agora eu volto com ele a hora que estiver lixando e fazendo a parte de polimento. Isso aí. Bom dia, galera, beleza? Aí, ó. Hoje comecei a parte de lixamento do teto e do capô e do farol também. Eu vou dar um talento pro rapaz. Tá feio o farol. A gente vai lixar aqui agora. Tô usando a 1200, tá? Depois eu vou usar a 2000 e 3000. E depois vim na massa de polir, composto polidor. Tem vídeo no canal aí já. Na Saveiro G3 vermelha. Se você não viu, corre lá dar uma olhada. Lá eu tô explicando como é que é feito o lixamento do carro, tá? Como é que eu faço os processos de polimento. Esse vídeo aqui não é o foco, tá? É a gente mostrar aqui o que foi feito no carro, o antes e o depois, tá bom? Segue aí, eu vou terminar de lixar, depois eu venho maquinando o carro, vou maquinar o carro, vou mostrar ele pronto agora, tá bom? Mostro os detalhes certinho pra vocês. Aí, pessoal, depois do dia todo, praticamente, agora são 4:30 da tarde, eu comecei a maquinar esse carro, maquinar mesmo, acho que eram umas 10 da manhã, comecei a dar acabamento nele. Aí o resultado, capô, ó, que bonitinho que ficou certinho. Passei um recuperador no para-choque, só que é uma coisa que eu não uso muito, sabe, pessoal? Porque eu mando o carro no lavador, daí já vem limpo, passado o recuperador, eu só venho com a parte de polimento e cristalização, certo? Só como hoje eu precisava jogo rápido, cara, isso aqui, precisava entregar o carro, eu mesmo lavei, passei uma cera nos vidros, poli, fiz cristalização, só que o recuperador meu tá muito tempo guardado, tá muito gorduroso, tava bem duro, tava esfarelando até a buchinha, porque parece uma gordura. É a cera de carnaúba que fala. Aí eu evitei de passar aqui na churrasqueira e nas maçanetas, que não tava conseguindo malemar passar aqui, ó. Aí, infelizmente ali fiquei devendo, vamos dizer assim. Mas nos dois para-choques eu passei, as maçanetas ainda tá legal. Mas o correto era pintar as maçanetinhas, tudo, aí ficava melhor ainda. Mas olha que top que ficou o Celtinha, pessoal, ó. Olha o tanto de risco que saiu. Olha o teto que tem aquele defeitão lá em cima. Aí, ó. Ó. Ficou bem espelhadinho. Esse preto é bonito, cara. É o que eu falo, carro preto é o que mais dá trabalho pra gente cuidar e pra gente fazer o polimento. Mas é o que mais dá resultado também, ó. Saiu bastante riscaiada do carro. Ó, pessoal, coitado do Golf, situação que tá sujo e largado aqui, ó. Ó. Sujou a cor das rodas. Tá abandonado o carro, não ando mais. Eu funciono ele de vez em quando, não tem nada estragado. A única coisa que eu fiz caca foi isso aqui, ó. Olha aqui, farol. Soltei forte o capô, quebrou a lente. Já tô com a lente dentro do carro faz quase 3 meses pra trocar, não deu tempo. Esse final de semana eu vou ver se eu troco. Pessoal, a gente tá pensando em vender ele, tá? Ó, ele tem os body kit que eu fiz, body kit da estilo R32, tá? Usa roda 20, tá lá 8,5 na frente e tá lá 9 atrás, tá? É uma réplica da Vossen, ele é inteiro forjado, motor, câmbio, usa pandu, ar-condicionado funciona, tá tudo aí, ó. Tem que dar um talento nos bancos, tá, pessoal? Tem que mandar fazer a tapeçaria do banco, que não tá legal. Recuperei esses bancos, esse aqui da frente principalmente não ficou legal, tá tudo sujo, tem que dar uma geral nele. E a gente vai colocar para venda esse carro, tá? Ele é inteiro forjado, só o câmbio que não, tá? Daí eu vou fazer um vídeo só dele, eu explico certinho. Mas tá aí, ó, qualquer coisa entra em contato. É isso aí. O motor dele é 1009, tá? Forjadão, intercooler, tudo. Injeção programável, isso aí. Aí, ó, mas voltando aqui no Celta, tá finalizado. Vou falar pro dono do carro vir buscar agora nesse momento. Ele falou que era pra mim avisar ele. Ó o espelho que ficou, pessoal. Ó, bonito o Celtinha. Ah, é o farol, o jeito que ficou aí, ó. Eu não vernizei, tá, pessoal? Eu costumo lixar e vernizar. Mas olha o tanto que voltou, ó. Eu só fiz um polimento, só que assim não aguenta tanto tempo. O dono do carro optou por só polir por enquanto, tá? Mas ele falou que em breve ele vai lixar e fazer o verniz também. Aí já aguenta um pouquinho mais. Mas é isso aí, ó, que top que ficou o Celtão. Isso aí, pessoal, se não é inscrito, já se inscreve. Quem puder deixar o like. É isso aí. Tamo junto, até a próxima, se Deus permitir. Oh, you make me wanna talk back
to you. Say it like